Seu direito. 3h15, já voltamos aqui com o nosso quadro fixo todas as sextas-feiras, Seu Direito, hoje com o Dr. Marcelo Pellegrini, ele que é advogado especialista em Direito Público e Eleitoral. Dr. Marcelo, muito boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença. Ô, Berenguel, boa tarde, um grande abraço, vamos lá. Marco Guarizo de férias, né, um pouquinho, na sexta-feira que vem ele já deve estar presente aqui. E com relação a algumas questões que a gente tem abordado, algo que chama atenção e é recorrente, a gente recebe várias vezes aqui com relação à falta de medicamentos e a necessidade das pessoas que buscam, né, remédios. E a gente vê, tempos para cá, tem aumentado essa questão da judicialização, né, da saúde. Como que funciona isso em relação ao poder público? Cabe à prefeitura, do SUS, né, ao Estado, ao governo federal, enfim... O paciente não pode ser prejudicado, ele precisa de um determinado remédio. E quem tem que responder por isso? É verdade, Guarizo. O Estado aí, eu estou usando o Estado, né, numa terminologia maior, tem a obrigação e o dever, né? O artigo 196 da Constituição diz lá que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, uma principiologia constitucional não deixar ninguém desassistido. Essa é a regra geral. Mas, né, houve a judicialização de todos os lados, contra a União, contra o Estado, contra o município, diversos tipos de remédio, tratamentos, alguns previstos pela lista do SUS, alguns não previstos pela Anvisa, e ficaram-se uns 20 anos assim nessa discussão, né? Até onde vai a responsabilidade de cada ente e até o que você pode postular de cada um deles. Hoje a gente tem algumas regras, algumas matrizes jurisprudenciais. Remédio de pouca complexidade, município. Média complexidade, Estado. Alta complexidade, União. Esta é a regra geral. Lógico, ela resolve todos os problemas? Não. Mas ela resolve a grande maioria dos problemas. Pelo menos essa questão de tramitação, porque vai para não é aqui. Exatamente, que justiça você vai, que cidade você vem, você tem federal na sua cidade, não tem para envolver a União, né? São Paulo, se abarca a fazenda pública, o Estado, é tudo lá, ou você pode usar as varas especializadas, realmente. Então, esta questão se pacificou. É um primeiro passo. E aí você tem uma segunda discussão sobre isso, né? E aqueles que não estão previstos na lista? E aí é uma guerra judicial, né? Não tô usando a palavra guerra aqui no sentido pejorativo. É uma disputa, é uma lide. Então, há avanços e retrocessos. O STJ fixou um precedente que fora da lista não teria obrigatoriedade. Aí o Senado editou uma lei no sentido totalmente adverso. Tem direito desde que a pessoa justifique que ela precisa, laudo médico, exames, enfim, que ela demonstra a necessidade daquele remédio ou daquele tratamento fora da lista. Não é de um tratamento qualquer, é daquele específico. E o Supremo hoje ele fixou algumas balizas para tentar resolver esse conflito, né? Então você tem lá alguns requisitos que você, se preenchidos, pode buscar tutela junto à União para questões especiais, fora da lista, seja o remédio, seja o tratamento. E, mais ou menos, o barco segue nessa toada no dia a dia aí do fornecimento de medicamentos pelo poder público. Então, baixa complexidade município, média complexidade Estado e alta, grande complexidade o governo federal. Né? Agora, quem que determina é o Ministério da Saúde? Quem que determina essa listagem? Olha, esse é média, esse é alta. Você tem o SUS, né, e a Anvisa. Tratamentos, posologias, né, profilaxias e aprovação dentro do território nacional ou não. Então, algumas itens são de responsabilidade da União, através do SUS, Ministério da Saúde, outros pela Anvisa, a autarquia específica que regulamenta a validade dos medicamentos novos, genéricos, tratamentos que estão entrando no mercado. E como que funciona, doutor Marcelo, com relação a pessoa requisitar judicialmente esse medicamento, né? Às vezes a pessoa ela não tem um convênio médico, ela vai via SUS, e às vezes ela tem um convênio, que também é outra questão, mas também o entrave muitas vezes também é complicado, que a hora que chega lá, não consta, né, não cobre. Isso. Como que a pessoa faz? Então, aqui nós
até esse momento, nós estamos analisando nada de convênio, né? A regra geral do Estado. Uhum. E aí a pessoa pode requerer, junto ao município, junto ao Estado ou à União, por requerimentos administrativos. Se ela tiver um resultado positivo rápido, ela já resolveu o problema. Se ela tiver um resultado negativo ou se tiver um tempo maior que 30 dias para a resolução, ela pode ajuizar um mandado de segurança e pleitear que o judiciário determine o fornecimento daquele remédio ou daquele tratamento. Na questão do plano de saúde, já entra um pouco mais a regulamentação dos planos. Você tem que ver que tipo de plano você tem, o que ele oferece, se tem uma cláusula restritiva legal ou se tem uma cláusula restritiva abusiva, porque tem algumas negativas de planos que são corretos e tem algumas negativas de planos que são incorretos. Qualquer um que se sentir lesado, no caso de plano de saúde, além do PROCON, também tem a via do acesso judicial contra o plano. A medida judicial é diferente, aí não é um mandado de segurança, é uma medida cautelar, é uma liminar antecipatória, às vezes, né, do direito. São ações judiciais diferentes, mas que têm o mesmo objetivo. E a última palavra é do judiciário. O judiciário ele é a última trincheira do cidadão, parafraseando o ministro Marco Aurélio, no sentido de dizer o direito ao caso concreto. E temos um outro princípio da Constituição, que nenhuma discussão pode ficar afastada do controle jurisdicional, lá no próprio artigo 5º. Então é um arcabouço legal, normativo, precedentes do Supremo, regras legais, intervenções do poder público, limitações das listas e acesso ao judiciário. Tem toda uma cadeia. Há uma regra de, a partir do momento que a justiça concede um mandado, né? Um mandado de segurança. Sim, concede a ordem, né? Quando é mandado de segurança, é ordem. Né? Tá, essa ordem. É um padrão de prazo, 72 horas, 48, para se conceder, ou isso também é relativo? Relativo. Né? A lei do mandado de segurança, ela bota o mandado de segurança como um remédio que tem que ter uma resposta rápida. Ela só fica atrás da preferência legal do habeas corpus, que é a liberdade de locomoção. E ela tem o mesmo fundamento. A gente costuma estudar na faculdade o seguinte: quando for liberdade de locomoção, é o habeas corpus. Para todas as outras discussões de legalidade de ato administrativo, é o mandado de segurança. Então ela tem celeridade, ela tem um rito ágil, ela não tem produção de provas, não tem audiência, ele anda muito rápido. Mas, ao impetrar um mandado de segurança, a ordem judicial ali, entre 24, 48, 72 horas, ela vai sair, dependendo da cidade, da localização, da questão de você ter o juiz fácil ali na comarca. Essa é uma regra geral de um procedimento que é célere. Uhum. Tem uma pergunta aqui, não é estritamente relacionada ao direito, mas eu vou colocar aqui do nosso ouvinte, que ele perguntou aqui, o canabidiol entraria em qual listagem? O canabidiol não tinha, né? A primeira discussão do canabidiol... Que é algo mais recente. Eu não trabalho nessa área, mas pelo que eu leio e vejo dos precedentes, ele não existia na lista, então a discussão anterior era você conseguir o remédio sem estar na lista. Hoje ele já está na lista para alguns tipos de doença, então ele já tem um acesso mais fácil, né? Ele já é importado, né? Já tem regulamentação para chegar no Brasil. Então, se for um médico prescrever o canabidiol para uma doença específica, você tem acesso comprando, pedindo na justiça ou pedindo no órgão público. Hoje está mais fácil porque ele entrou na lista. Você superou uma etapa, né? Um elemento de dificuldade. Aliás, desculpe, hein? O Estado de São Paulo tem até uma lei recente sobre o canabidiol para autorizar no Estado de São Paulo. Ele já agradece aqui a resposta do senhor. Essa interação é muito positiva, né? Em tempo real aqui, isso que é legal. E a gente falou da saúde, queria falar rapidamente também com relação à educação, que é outra questão também, que existe essa judicialização, né, por falta de vaga em creche, escolas e vários municípios e os pais... também pleiteiam. A discussão é muito similar, principiologia constitucional de garantir a educação, mas aí é voltado diretamente para o município, né? Porque a creche do 0 a 6, a responsabilidade pela repartição de competências, veja, não há hierarquia entre normas municipais, estaduais e da União. É até bom que se faça esse esclarecimento. O que há na Constituição é um sistema de repartição de competências.
Polícia, você tem lá a Polícia Militar, a Polícia Civil, que é o Estado, né? A Guarda Municipal, o município, um exemplo. Mesma coisa na educação. Educação você tem a responsabilidade do município, de 0 a 6. Então é o mandado de segurança na questão local para se obter a vaga na creche. E os prefeitos correm aí para não só para atender as decisões, como também para atender as demandas, né? De tentar zerar esse déficit aí, que é uma coisa super relevante. Sim. Bom, doutor Marcelo, nosso tempo voa aqui, ó, 3h26. Já teria bem mais perguntas para fazer aqui, mas já te agradeço aqui de antemão. Chegando mais participações, a gente retoma esse assunto aqui na sexta-feira que vem. Dr. Marcelo Pellegrini, que é advogado especialista em direito público e eleitoral, trazendo todos esses esclarecimentos para a gente. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, André. Bom final de semana aos ouvintes. Um grande abraço e até semana que vem. 3h26. Estúdio CBN. O governo do estado está lançando